46 em relação aos processos julgados pela Suprema Corte para 95% em 2001. Por outra via, os mesmos princípios que servem de base direcional à Constituição atuam como uma espécie de veia interpretativa, servindo para a compreensão e a evolução do restante do texto. Assim, por exemplo, o postulado da dignidade humana, além de ser um tipo de direito especial classificado pela Constituição, ele acaba servindo também como uma forma de interpretação do restante do texto constitucional. Da mesma forma, a democracia, não propugnada apenas como uma base solidificante do texto constitucional, mas auxiliando a compreensão da essência do resto da Constituição. Desde o começo das mais famosas constituições contemporâneas, é altamente notável a escolha dos constituintes por um Estado democrático de direito e a democracia como uma base para o desenvolvimento do Estado, não apenas como uma forma de se exercer a política num determinado Estado. De forma que seria até inviável ler alguns itens da Constituição, como o pluralismo, a separação de poderes, a soberania, se não fosse através da democracia. Esse duplo caráter, ele acaba descrevendo a democracia em nossa Constituição como um elemento central, rígido e ao mesmo tempo flexível. Rígido porque ele é o central do Estado de Direito, é a forma como o nosso Estado de Direito funciona. E flexível porque ele tem que ceder às modificações necessárias do tempo, mas sempre dentro da manutenção das estruturas tradicionais. Assim, por exemplo, em relação à participação, nós podemos discutir novas formas de participação em relação ao voto, como o voto à distância ou outros tipos de voto remoto, mas nós jamais poderíamos, por exemplo, discutir a queda do sufrágio universal, porque isso romperia com a ideia de democracia e não apenas com a própria atualização da democracia. Mas, ora, se a democracia se encontra no patamar de uma diretriz hermenêutica, além de ser, ao mesmo tempo, um princípio material, nada mais normal que a partir dela possam ser promovidas discussões que acabam sendo deslocadas para o Poder Judiciário. E esse é o segundo momento dessa exposição, unindo a questão do ativismo com a questão da democracia. A questão do Judiciário se envolver em questões políticas, ela não tem absolutamente nada de novo. Essa discussão ela começa em 1803, com o famoso Martin versus Madison, e como ensinou Bryan, chamado naquela época de a doutrina das questões políticas, entendia-se naquele momento que questões de natureza política não deveriam ser levadas ao judiciário, porque tais questões, quando fossem levadas ao judiciário, seriam analisadas também mediante votos políticos. Em 1849, sob o comando do Chief Justice Roger Taylor, no julgamento Luther versus Gordon, a Suprema Corte entendeu que o fato, as discussões relativas ao Estado de Rhode Island ter ou não uma forma republicana de governo não era questão a ser tratada pelo Judiciário, era uma questão a ser analisada pelo Congresso. Também fizeram em Polyborough versus Green. Mas o mais marcante, talvez, para a história dos Estados Unidos, seja o julgamento de 1857, Dred Scott versus Stanford, em que questões econômicas e políticas, principalmente, impediram que o tribunal colocasse fim à escravidão. Até que, em 1954, revendo uma posição anterior, no famoso também Brown versus Board of Education, a Suprema Corte declarou inconstitucionais leis estaduais que segregassem nas escolas públicas alunos negros e brancos. E manteve-se firme 4 anos depois em Cooper versus Allen. Mesmo com as críticas do juiz Frankfurter ao Chief Warren, no sentido de que este
presidente estaria se tornando mais um político combativo do que propriamente um juiz. Frankfurter, aliás, tinha uma especial preocupação com o fato dos rumos que a Suprema Corte estava tomando nesse momento, e que ela deveria voltar a ser um órgão judicial e não um palanque de lutas políticas. Mas é fato que essa necessidade de extravasamento político se fez presente nos Estados Unidos desde aquela época, como se faz presente entre nós, vide aí o julgamento da ação penal 470 após meses de leituras de votos televisionados. No STF, aliás, no julgamento da ADPF 45, alguns parâmetros acabaram sendo fixados para tratar da imersão política através do judiciário. E como ressaltou o ministro Celso de Mello naquela oportunidade, a Constituição também era violada quando o Estado deixava de adotar as medidas necessárias para a sua efetivação, o que não significa que deve o Judiciário formular e implementar políticas públicas, mas não se autoriza que os órgãos estatais reiteradamente descumpram os encargos políticos ao qual se comprometeram pela via da Constituição. Daí o balizamento que surgiu entre o mínimo existencial, de um lado, para que se garanta certos direitos da Constituição, e de um outro lado, pela reserva do possível, para não se onerar demasiadamente o poder público. John Hart Lyle constituiu-se como um dos críticos mais ácidos contra a ingerência do judiciário norte-americano em questões políticas, através de uma teoria chamada Teoria de Reforço da Democracia. Ele parte da concepção de que o poder judiciário tem que garantir aspectos procedimentais em relação à democracia e que garantir que esses instrumentos democráticos funcionem apenas, sem interferir no mérito das escolhas que são realizadas politicamente. Vale dizer, ao judiciário cabe garantir que os instrumentos democráticos apenas sejam colocados em movimento. O restante é realizado pela via do voto. Para o autor norte-americano, haveria uma nítida preocupação com o controle da atividade jurisdicional para se assegurar que posições pessoais não influenciassem no resultado dos julgamentos. Contra essa crítica, sobreleva-se a necessidade de motivação racional das decisões, razoáveis, e uma escolha bastante criteriosa dos membros que compõem essas cores. A justificação racional, ela também serve de uma forma de opor-se a uma tentativa espúria de transformar o tribunal em uma corte moral. A construção racional serve como um instrumento para se averiguar quão política está sendo a decisão do tribunal e se ela está adentrando de uma forma desarrazoada à esfera legislativa. Até porque, bem sabemos que todas as decisões de tribunais constitucionais vão ser um pouco políticas, justamente porque elas lidam com o maior instrumento político de uma nação, que é justamente a sua Constituição. Nessa seara, muito mais do que se preocupar com uma tentativa ativista do judiciário, é preciso ter em mente que esse é o órgão, tecnicamente, mais indicado para defender a Constituição, acima de todo ordenamento. Ainda que, grosso modo, tal função seja de todos, e de todos mesmo, como já diria Peter Haber. Ter um controle de constitucionalidade forte, embora traga riscos, é algo inerente, é uma necessidade de todo o Estado constitucional. E é justamente na presença de um controle de constitucionalidade forte que se impede que os demais poderes acabem se hipertrofiando, como ocorre muitas vezes em regimes autoritários em relação ao executivo.
o que traz consequências até mais desastrosas do que a gente se preocupar simplesmente se o judiciário está sendo ativista ou não. Quer dizer, dos males o menor. É preciso ressaltar que as cortes constitucionais, elas têm em si um importante papel contra a majoritária, permitindo proteção de voz a grupos que até então estavam alijados de participação política e estariam fadados a permanecerem marginalizados se não fosse através da atuação desse tipo de corte. E atualmente, como eu disse em relação aos amigos da corte, em relação às audiências públicas, o processo jurisdicional que debate a constitucionalidade é certamente aquele que permite maiores esforços participativos. É o que leva a discussão para pessoas que jamais participariam da discussão na esfera legislativa. John Hart Line não está totalmente errado. É imprescindível fazer funcionar os instrumentos democráticos. Por outro lado, o judiciário possui, no Estado Constitucional, um intransferível papel de garantir o desbloqueio de tais canais, e isso, em alguns pontos, não vai ser feito de uma forma que delimite um espaço entre o que é procedimento e o que é realmente uma matéria política. Nessa toada também, o Tribunal Constitucional Federal Alemão é visto por Bickenfield como o intérprete autêntico da Grundgesetz e aparenta-se como o verdadeiro senhor, assim eles o classificam, o verdadeiro senhor da Constituição tedesca, sem jamais refugir à necessidade de fundamentação racional de suas decisões, bem como outros princípios processuais, como a inércia para movimentar a questão de constitucionalidade, o que diferencia a função jurisdicional da legislativa. Muitas vezes buscou o tribunal alemão fugir da simples declaração de inconstitucionalidade, buscando outras alternativas, como, por exemplo, o conhecido apelo ao legislador, preferindo um caminho que, embora a princípio pareça mais político, traz resultados menos impactantes, mais pedagógicos e, como ressalta Gilmar Mendes, uma postura que confere maior relevo ao eterno binômio direito e política, tornando essa relação ainda mais dependente entre eles. Sim, por exemplo, em 1963, ao analisar o Estatuto de Sarre, já sob a Lei Fundamental de Bonn, entendeu o Tribunal Alemão que a divisão dos distritos eleitorais não mais estava condizente com a nova Constituição. Mas, ao invés de declará-los inconstitucionais, o que poderia trazer até prejuízos maiores, preferiu apelar ao legislador para que fossem realizadas as mudanças necessárias, e o que aconteceu. Entre nós, muitas decisões que antecederam a lei de ficha limpa, acerca da moralidade administrativa, acabaram também dando certos parâmetros para que se pudesse trabalhar a lei de ficha limpa de uma forma que ela fosse constitucional. Justamente porque ela coloca frente a frente dois princípios, da presunção da inocência e da necessidade de moralidade administrativa. Nessa linha, como nós amplamente discutimos nessa obra, as técnicas de controle de constitucionalidade acabam sendo instrumentos a serviço do controle jurisdicional, de forma que as questões políticas possam ser tratadas, mas mediante racionalismos que se preocupem em limitar a ingerência jurisdicional na seara política. A postura mais agressiva do judiciário é um fato que decorre não apenas da omissão legislativa em tratar alguns temas, mas da própria essência do Estado constitucional, que trouxe o judiciário para um papel muito mais participativo. O enaltecimento das normas constitucionais e a transformação do direito constitucional em centro de todo o ordenamento jurídico fez com que se ampliasse toda uma discussão acerca da necessária conformidade de todos os ramos do direito com a Constituição. E esse é o papel que foi conferido justamente ao judiciário. Pouco a pouco, a democracia invadiu os espaços antes reservados aos poderes mais inerentemente políticos, como o legislativo, e as decisões
construídas pelas motivações jurídicas, contornaram os aspectos políticos